Olá, sejam bem-vindos. Sou a professora Fernanda Marta, o professor José Pinto. Vamos dar Geografia, Cidadania e Desenvolvimento ao 7º e 8º ano. Ora, antes de falarmos da aula de hoje, ou de apresentarmos o tema principal, vamos relembrar os conceitos da aula anterior. Vamos fazer uma breve revisão. Ora, então na última aula estivemos a trabalhar a localização absoluta, nomeadamente as coordenadas geográficas latitude e longitude. Não esquecer, latitude partimos sempre do Equador, longitude partimos sempre do semimeridiano de Greenwich. Terminámos depois com as cidades. Relativamente às cidades, falámos da definição de cidade, das funções urbanas e das áreas funcionais. Ora, avancemos então um bocadinho. Agora, nas próximas aulas, vamos introduzir os setores, as atividades económicas, ou seja, os setores de atividade. A aula de hoje vamos trabalhar, sobretudo, o setor primário. Vamos relembrar alguns conceitos, vamos trabalhar a agricultura e a pesca, os aspectos positivos, as questões da sustentabilidade e vamos então passar a palavra ao professor José. Então, muito bem, vamos começar. Vamos começar pelas atividades económicas. A população ativa encontra-se dividida em diferentes setores de atividade. Temos o setor primário, que corresponde àquelas atividades que obtêm produtos diretamente da natureza. Exemplo, agricultura, pecuária, pesca, silvicultura e extração mineira. Depois temos um setor secundário, que corresponde a todas as atividades económicas nas quais o produto é originado por um processo de transformação. Temos a indústria, a produção de energia e construção civil. O setor terciário, que engloba todas as atividades económicas que não se finalizam num produto material. O caso do comércio, os serviços, o turismo, os transportes. E podemos ainda falar de um setor terciário superior ou quaternário. Terminologia usada para distinguir as profissões que exigem maior qualificação no setor terciário. Mas hoje vamos focar-nos em especial nas áreas do setor primário, também conhecido por setor extrativo. Então vamos começar pela agricultura. A agricultura é a produção de alimentos e matérias-primas a partir do solo, que inclui o cultivo de vegetais, cereais, legumes, frutas, etc. A silvicultura, cuidado e utilização dos recursos florestais, e a pecuária, criação de animais. E está condicionada por um conjunto de fatores. Esses fatores podem ser naturais, temos o clima, o relevo e o solo, e um conjunto de fatores humanos. Fatores humanos, temos o desenvolvimento científico e tecnológico, o desenvolvimento económico, a estabilidade política, as tradições culturais. Então são estes alguns dos fatores que influenciam a agricultura. Em resultado destes fatores e de outros fatores condicionantes, podem surgir uma série de paisagens agrárias. Temos aqui um minifúndio, que são explorações de pequenas dimensões, um latifúndio, exploração de grandes dimensões, uma monocultura, apenas o cultivo de uma cultura num campo, e as hortas, que é basicamente o cultivo de várias culturas na mesma parcela. Podemos agrupar estas paisagens em dois tipos de agricultura bem distintos: o tradicional e o moderno. Vamos ver um pequeno vídeo que explica estes dois tipos de agricultura. Agricultura tradicional e agricultura moderna. O homem desde sempre se dedicou à agricultura com o objetivo de satisfazer uma das suas necessidades mais básicas, a alimentação. No contexto mundial existem dois tipos de agricultura, a agricultura tradicional e a agricultura moderna. A agricultura tradicional ou de subsistência predomina em regiões pouco desenvolvidas ou em desenvolvimento,
como a África, a América do Sul e a Ásia. Este tipo de agricultura caracteriza-se pelo elevado número de população agrícola, que usa técnicas rudimentares e fertilizantes naturais. Pratica-se maioritariamente uma agricultura extensiva e de policultura em pequenas parcelas, o minifúndio. O rendimento e a produtividade são baixos e a produção destina-se ao autoconsumo. Dentro da agricultura tradicional destacam-se 3 tipos: a agricultura itinerante ou de queimada, a agricultura sedentária de sequeiro e a rizicultura. A agricultura itinerante ou de queimada é praticada em regiões de florestas densas e margens de desertos. Esta agricultura de policultura intensiva é praticada por povos nómadas que utilizam técnicas simples, como as queimadas para limpar o terreno e fertilizar a terra com as cinzas. A agricultura sedentária de sequeiro é praticada nas regiões de savana, em sistema de policultura extensiva. Este tipo de agricultura tradicional está associada à criação de gado. A força dos animais é utilizada na lavoura, sendo o estrume aproveitado para fertilizar os solos. A rizicultura caracteriza-se pelo cultivo intensivo do arroz em superfícies planas e alagadas. Esta cultura intensiva, baseada no trabalho coletivo, é bastante produtiva, podendo obter-se várias colheitas de arroz durante o ano. A agricultura moderna, também designada por agricultura de mercado, pratica-se em regiões industrializadas e desenvolvidas, como a Europa, a América do Norte e a Austrália. Este tipo de agricultura caracteriza-se pela elevada mecanização de tarefas e pela mão de obra reduzida, que utiliza técnicas modernas e inovadoras como a irrigação. Aposta-se na investigação científica e na utilização de fertilizantes químicos. Pratica-se a monocultura intensiva em propriedades de grandes dimensões, o latifúndio. O rendimento e a produtividade são elevados e a produção está orientada para o abastecimento de mercados e agroindústrias. Dentro da agricultura moderna destacam-se 3 tipos: a agricultura de plantação, a agricultura extensiva com predomínio de cereais e a agricultura intensiva associada a pastos. A agricultura de plantação é praticada em países de clima tropical. Nestes países, cultiva-se o café, o cacau, o algodão e a banana para a exportação, num regime de monocultura. A agricultura extensiva com predomínio de cereais localiza-se em regiões de reduzida pluviosidade. Esta agricultura desenvolve-se em grandes explorações com recurso à maquinaria, daí o elevado volume de produção. A agricultura intensiva associada a pastos localiza-se em regiões de clima temperado marítimo. Nestas regiões predomina uma agricultura associada à criação de gado, especialmente direcionada para a indústria de laticínios. Em síntese, a agricultura tradicional ou de subsistência pratica-se essencialmente nos países em desenvolvimento. Os subtipos da agricultura tradicional são a agricultura itinerante ou de queimada, a agricultura sedentária de sequeiro e a rizicultura. A agricultura moderna ou de mercado predomina nos países desenvolvidos, mas também se pratica nos países em desenvolvimento. Os subtipos são a agricultura de plantação, a agricultura extensiva com predomínio de cereais e a agricultura intensiva associada a pastos. Agora temos aqui uma fotografia de uma quinta de criação de gado nos Estados Unidos e a pecuária é parte integrante da agricultura e com o aumento da procura de carne e outros produtos de origem animal, esta atividade ganhou grande importância, sendo hoje um setor fundamental da economia global. Temos mais um pequeno vídeo para vocês compreenderem o papel da pecuária. Regimes de criação de gado. A criação de gado ou pecuária é uma atividade do setor primário que consiste na criação de animais para a obtenção de alimentos e matérias-primas para a indústria. Podemos considerar 2 regimes de criação de gado, o extensivo e o intensivo, sendo que cada um deles acarreta vantagens e desvantagens. O regime extensivo
consiste na criação de gado em extensas áreas ao ar livre. Os animais têm uma alimentação à base de pastos, não sendo necessário elevados investimentos nem muita mão de obra. A produção está, por norma, orientada para o consumo familiar ou para o mercado local. A qualidade dos produtos, como a carne dos animais, é considerada melhor e mais saudável devido à alimentação natural, mas o rendimento por hectare e a produtividade são reduzidos. O regime intensivo consiste na criação de gado em estábulos, em espaços fechados com luz e temperatura artificiais, com o objetivo de aumentar a produção e permitir um rápido crescimento dos animais. Este regime, orientado para o mercado, exige elevados investimentos em tecnologia e muita mão de obra. Pratica-se a vacinação para evitar doenças e a inseminação artificial para a seleção das melhores raças animais. A alimentação dos animais consiste em rações industriais e vitaminadas para a obtenção de elevada produtividade e elevado rendimento, o que permite reduzir o preço da carne, mas em contrapartida diminuir a qualidade da mesma. Outra desvantagem deste sistema é a elevada poluição. Resumindo, existem dois regimes de criação do gado, o regime extensivo e o regime intensivo, ambos com vantagens e desvantagens. Com o regime extensivo, a qualidade dos produtos é superior, mas o rendimento e a produtividade são baixos. Por sua vez, com o regime intensivo, o rendimento e a produtividade são elevados, o preço apresentado ao cliente final é reduzido, mas a qualidade dos produtos é inferior. Outra desvantagem deste sistema é a elevada poluição que provoca. Muito bem, vamos continuar. É inegável que a agricultura moderna de mercado produz grandes quantidades de alimentos, mas o modelo que está na sua gênese não é sustentável. Principais impactos ambientais que surgem associados a este tipo de agricultura. Então vamos ver quais são esses impactos. Olhem, o esgotamento e erosão dos solos, muitas vezes associado à salinização dos solos, diminuindo a sua produtividade devido ao seu uso e rega intensivos. Em média, são necessários 122 litros de água para produzir 1 quilo de milho. A poluição, contaminação dos solos, dos aquíferos, dos rios, dos mares, devido ao uso intensivo de fertilizantes, pesticidas e herbicidas. Curiosidade, em 2006, em Portugal, foram usados quase 10 milhões de quilogramas de pesticidas, isto dá quase 1 quilo por pessoa. A desflorestação. Vastas áreas são despidas das suas florestas para criar extensas áreas de monocultura ou áreas de pasto para a pecuária. 33% da superfície cultivada é para produzir alimento para o gado, alterando drasticamente as paisagens. Entre julho de 2018 e agosto de 2019, a Amazónia perdeu cerca de 9.762 km². A perda de biodiversidade. Devido à seleção de sementes, muitas variedades de determinadas plantas acabam por desaparecer devido à opção por uma variedade mais produtiva. Do total de todas as variedades de espécies com potencial agrícola, a agricultura industrial apenas tem interesse em menos de 1%. A introdução de espécies geneticamente manipuladas pode representar uma ameaça à saúde humana e à biodiversidade. Curiosidade, a nível mundial, as espécies transgénicas mais cultivadas são a soja, o milho, o algodão, a colza e a alfafa. A emissão de grandes quantidades de gases de efeito estufa. A agricultura, e mais concretamente a pecuária, é um dos setores económicos que mais contribui para as emissões globais dos gases de efeito estufa. Curiosidade, 80% de toda a soja e 40% de todo o milho é cultivado destina-se à alimentação do gado. Então, com base nestes problemas, e como resposta a estes problemas e outros que nós não falámos, urge tornar todo este processo produtivo em algo mais sustentável, capaz de satisfazer as nossas necessidades sem comprometer as aspirações das gerações vindouras, das gerações futuras. A solução para estes problemas pode passar pela agricultura biológica e outras formas de fazer agricultura, tais como a biodinâmica, a agricultura natural, a permacultura, a agricultura hidropónica. Estas formas de fazer agricultura podem resolver o problema de falta de sustentabilidade que afeta a agricultura convencional / moderna. Agora vamos analisar com um pouco mais de pormenor
a agricultura biológica. Um dos símbolos da agricultura biológica, a joaninha. A agricultura biológica é uma forma de fazer agricultura que se aproxima das técnicas tradicionais, do que estas têm de melhor, o carácter não poluente, e utiliza o que a ciência tem de mais inovador. Ao substituir todos os químicos de síntese, estamos a optar pela qualidade e pela proteção ambiental, em detrimento da quantidade. Em substituição dos químicos de síntese, a agricultura biológica recorre à policultura e rotação de culturas, à associação da agricultura à pecuária e à silvicultura, a compostos orgânicos para fertilização, a bactérias e insetos no combate a pragas e doenças, a elementos químicos apenas em estado puro para a correção dos solos. Fomenta o equilíbrio dos ecossistemas e a biodiversidade, sempre numa perspectiva sustentável. As principais vantagens da agricultura biológica: melhora a qualidade nutritiva dos alimentos, promove a reciclagem de restos de origem vegetal ou animal devolvendo os nutrientes à terra, minimiza a poluição que possa resultar das práticas agrícolas, mantém e melhora a fertilidade do solo a longo prazo, minimiza o uso de recursos de forma a deixá-los como herança para o uso das gerações vindouras. Mas como sabes que um produto é biológico e não estás a ser enganado? Este é o logótipo biológico da União Europeia. Só pode ser utilizado em produtos que tenham sido certificados como biológicos por uma agência ou organismo de controle autorizado. Ora bem, então vamos parar um bocadinho. Espero que tenhas estado com atenção. Como viste, a agricultura biológica é, sem dúvida nenhuma, uma boa alternativa do ponto de vista ambiental. No entanto, há quem lhe aponte algumas desvantagens. O nosso primeiro desafio, e que te vamos lançar, é exatamente descobrir, através do teu manual, 3 desvantagens da agricultura biológica. Já sabemos, as vantagens já foram referidas, no entanto, e contrariamente àquilo que é expectável, também tem pontos negativos. Portanto, na próxima aula nós vamos partir exatamente deste pressuposto e vamos verificar se tu conseguiste ou não encontrá-los no teu manual. Prosseguindo. Então, agora passamos para outro setor, o setor da pesca. Então, a pesca consiste na extração das águas do mar, dos rios, dos lagos, dos viveiros, de recursos alimentares como peixe, crustáceos, molúsculos, sal e algas. Dependendo de uma série de características, podemos considerar 2 tipos de pesca. A pesca artesanal, muito rudimentar, anzóis, linhas, armadilhas e redes de pequena dimensão. Embarcações são de pequena dimensão, muitas vezes desprovidas de motor e pouco equipadas, sem condições para conservar o pescado durante muito tempo. O número de tripulantes normalmente é reduzido, muitas vezes pertencentes ao mesmo núcleo familiar, a quantidade de pescado reduzida, o destino da produção normalmente autoconsumo ou o mercado local e o rendimento é baixo. Agora, o oposto, a pesca industrial. Modernas técnicas de detecção de cardumes e métodos de captura muito variados. Temos o arrasto do fundo, uma das técnicas mais nefastas, o cerco, o palangre, redes de deriva, armadilhas. Ora, embarcações. Como é que são as embarcações modernas e de grande tonelagem, equipadas com técnicas de conservação e transformação do pescado? Algumas são autênticos navios-fábrica. O número de tripulantes é elevado, quantidade de pescado é grande quantidade e variedade, destino da produção, abastecimento dos mercados e indústria alimentar, rendimento elevado. Áreas de maior concentração de pescado. Temos a plataforma continental, que são as zonas marítimas ou zonas marinhas que rodeiam os continentes e as ilhas, sendo uma extensão da placa continental e cuja profundidade não ultrapassa os 200 metros. São normalmente ricas em nutrientes e plâncton. Depois temos o talude continental e a zona abissal, que não são muito ricas em pescado. Depois, as áreas de upwelling são áreas de ascensão à superfície de águas mais profundas e frias, ricas em nutrientes, propícios ao desenvolvimento da fauna marítima. O vento empurra as águas superficiais para o largo e as águas profundas, frias e ricas em nutrientes vêm à superfície, que depois servem de alimento ao fitoplâncton e zooplâncton, por sua vez serve de alimento aos peixes. E as zonas de correntes marítimas e áreas de contacto entre correntes também são normalmente zonas com grandes quantidades de peixe, porque são águas muito ricas em nutrientes e plâncton, principalmente as zonas de correntes frias. Temos aqui um mapa que nos mostra
as áreas de pesca a nível mundial, as correntes marítimas e as capturas no mundo. E podemos verificar que algumas áreas já estão muito exploradas, que é o caso do Pacífico Norte, o caso do Centro-Oeste Pacífico, o caso do Sudoeste Pacífico e o caso do Nordeste Atlântico. Estas áreas já estão muito exploradas. Temos aqui uma rede de arrasto totalmente cheia e é inegável que a pesca, em especial a pesca moderna, produz grandes quantidades de alimentos. Cerca de 1 em cada 5 pessoas tem na pesca a sua principal fonte de proteínas. Mas a este ritmo, as principais áreas de pesca ou já estão à beira da ruptura ou muito perto desta. Estima-se que, em termos de sustentabilidade, 10% das áreas de pesca ainda estejam dentro do limite aceitável, 61% perto do limite e 29% já ultrapassaram o limite, o que poderá causar sérios problemas no futuro próximo. Principais problemas que afetam a sustentabilidade da atividade pesqueira. Então, temos a destruição dos habitats marinhos, onde as espécies encontram abrigo e alimento e se reproduzem. As redes de arrasto de fundo são uma das formas de pesca mais destruidoras. Algumas destas redes podem ter uma boca de 60 metros e uma de largura e 15 metros de altura. As capturas acidentais de muitas espécies não comerciais ou protegidas, uma vez que a maioria dos sistemas de captura não faz distinção entre espécies. Curiosidade, na pesca do camarão, por cada quilograma de camarão são capturados até 9 quilos de outras espécies. A sobrepesca, o esgotamento dos estoques deve-se em boa parte à captura de pescado de pequena dimensão e ao não respeito pelas regras. Curiosidade, em alguns países, redes mosquiteiras distribuídas gratuitamente para combate à malária são usadas para pesca ilegal. A poluição das águas. O derrame de petróleo resultante da lavagem de tanques ou acidentes provoca uma das maiores calamidades oceânicas, as marés negras. A maior dessas marés derramou o equivalente a 753 piscinas olímpicas. A poluição das águas. Mais uma vez, as águas dos rios acabam por desaguar nos mares e oceanos. A poluição por eles transportada pode comprometer ecossistemas costeiros. O rio mais poluído do mundo é o rio Yamuna, um dos afluentes do rio Ganges. É considerado por muitos o rio mais poluído. Ainda dentro da poluição das águas, os plásticos, em particular os microplásticos, partículas de plástico quase invisíveis que são extremamente prejudiciais à vida marinha e ao ser humano. Curiosidade, uma estimativa de entre 4,8 a 12,7 milhões de toneladas de plástico entra por ano nos oceanos. Então temos uma série de problemas e agora vamos ver as respostas. Como resposta a estes e outros problemas, urge tomar medidas que tornem este processo de aproveitamento da biodiversidade dos rios, lagos, mares e oceanos sustentável. Isto é, capaz de satisfazer as nossas necessidades sem comprometer as aspirações das gerações vindouras. Medidas que podem ajudar a manter a sustentabilidade da pesca. Temos a cooperação entre países para a administração comum do mar, a definição de cotas de pesca mais limitadas, de acordo com os níveis de renovação de espécies, o cumprimento dos acordos internacionais sobre poluição, o reforço das capacidades de vigilância das ZEE, a proibição de algumas artes de pesca, a proibição da apanha de juvenis, a aquacultura em alternativa à pesca convencional. A aquacultura surge então como uma das principais medidas para recuperar a sustentabilidade dos oceanos. Agora vamos ver um pequeno vídeo que explica muito bem o que é isso da aquacultura. Aquacultura. Vantagens e desvantagens. Podes ainda não ter reparado, mas muitos dos peixes, moluscos e crustáceos comercializados são produzidos através da aquacultura. Essa informação deve estar visível na placa que se encontra ao lado da espécie. Mas o que é a aquacultura e como são produzidos esses recursos piscícolas? A aquacultura é um método de produção de espécies aquáticas, animais ou vegetais em cativeiro, em ambiente natural ou artificial. O homem controla a alimentação e todo o processo de cultivo dos organismos vivos. Existem 3 tipos de regime de aquacultura: o intensivo, o semi-intensivo e o extensivo. No regime intensivo, a alimentação das espécies cultivadas é feita exclusivamente através de rações e suplementos. No semi-intensivo,
Complementa-se a alimentação existente na água com rações. No regime extensivo, a alimentação é exclusivamente natural à base do plâncton que se encontra na água. Esta atividade comporta algumas vantagens. É uma alternativa viável ao problema da pesca excessiva ou indiscriminada, prevenindo o esgotamento dos recursos piscícolas. Possibilita a produção de espécies em risco e o repovoamento dos habitats naturais. E contribui para as necessidades alimentares da população mundial. A aquacultura permite também o fornecimento regular aos consumidores e à indústria a preços razoáveis. Fomenta a produção nacional de produtos aquáticos e gera emprego, contribuindo para o desenvolvimento económico do país. Contudo, também acarreta algumas desvantagens. Os regimes intensivo e semi-intensivo exigem elevados investimentos em tecnologia e equipamentos. O regime intensivo pode ter um impacto negativo a nível ambiental. A utilização de rações, suplementos e antibióticos podem alterar a qualidade do produto final e prejudicar o ecossistema, agravando o risco de poluição da água. Muitos estabelecimentos aquícolas ocupam áreas extensas, o que muitas vezes obriga à desflorestação ou à ocupação de áreas sensíveis a nível ambiental, como recifes virgens, sistemas lagunares, rias e estuários. O regime extensivo, pelo facto de estar inserido em meio aquático, pode constituir um risco à navegação. A aquacultura deve apostar na investigação científica e na tecnologia para garantir a satisfação do consumidor, fornecendo recursos com elevados padrões de segurança e qualidade alimentar, sem negligenciar a proteção ambiental. Em suma, a aquacultura é um método de produção de espécies aquáticas. Existem 3 tipos de regime de aquacultura: o intensivo, o semi-intensivo e o extensivo. Esta atividade pescatória, essencial para o colmatar das necessidades alimentares da população mundial, tem algumas vantagens e desvantagens que importa destacar. Ora, como viste, a aquacultura pode ser uma solução para o problema da sobreexploração dos recursos. No entanto, há quem aponte como também fazendo parte do problema. Portanto, se estiveres atento, consegues retirar alguns dos impactos negativos atribuídos à aquacultura. Deixamos agora as vantagens, que já reparamos que são muitas, mas pensa lá um bocadinho e tenta encontrar alguns aspectos negativos. Ora bem, por exemplo, os investimentos são particularmente elevados, são áreas também que acabam por ficar bastante poluídas, o que também é uma agravante. Depois, há quem considere a qualidade dos produtos. Isto porquê? Porque, se ouvistes com alguma atenção, os animais são alimentados à base de rações e também com alguns suplementos. E geralmente são áreas que vão ocupar regiões particularmente sensíveis, como os estuários, como as rias. Portanto, uma série de aspectos negativos. Bom, ora bem, então, relativamente à aula de hoje, falámos nas atividades económicas, ou seja, as atividades económicas associadas ao setor primário, à agricultura, portanto, relativamente à agricultura, os tipos de agricultura, a agricultura tradicional, mais associada aos países em desenvolvimento, a agricultura moderna, associada aos países desenvolvidos, com as suas respectivas características. Também, dentro da agricultura, fizemos referência à pecuária intensiva e extensiva e terminamos com a pesca. Relativamente à pesca, verificámos as regiões de maior abundância de pescado, quais as razões para que isso aconteça, falámos no upwelling, na extensão da plataforma continental e
terminamos agora com a sustentabilidade, nomeadamente a aquacultura. E pronto, hoje ficamos por aqui. Não te esqueças do desafio relativamente à agricultura biológica. Fica bem, fica em casa.